amigas, caros amigos, olá. Estou gravando este áudio nesse tom espontâneo, entre nós tão só. Na tarde do dia 28 de novembro de 2018, no horário de 4h30 da tarde da costa leste norte-americana, onde estamos, provisoriamente residimos nos Estados Unidos por alguns meses no ano, desde 2012. 4h30 da tarde aqui em New Fairfield, Connecticut, Estados Unidos, o que equivale a 18h30 nesse período do horário nordeste brasileiro e de 19h30 horário de Brasília. A nossa orientadora espiritual, Eugênia Aspásia, solicitou que eu trouxesse para vocês um tema que foi pensado de uma conversação espontânea que foi entretecida no final de depois de finalizada uma palestra fechada para integrantes de reuniões mediúnicas de nossa instituição. Uma de nossas amigas queridas provocou, por motivo superior, Eugênia pediu que mantivesse sigilo, embora saiba que ela não se incomodaria que eu trouxesse seu nome a público. Falei com ela, inclusive, ontem, que se houvesse oportunidade, falaria, porque eu próprio teria gosto de tocar no assunto, mas eis que veio a solicitação da orientadora despojada de corpo físico ou livre da matéria densa numa perspectiva mais interessante, porque nesse caso nós vemos que a matéria não é necessariamente um privilégio, embora seja uma misericórdia, uma oportunidade especial de aprendizado a desdobrarmos em condições de maior heterogeneidade evolutiva, espíritos de níveis bem diferentes de desenvolvimento da inteligência e dos sentimentos, e também de circunstâncias de maior desafio por estarmos no mundo material, buscando expandir nossa espiritualidade. O tema que ela provocou, bem universal, foi confusão. Confusão e dúvida sistemática. Eugênia Aspásia já fala com muita frequência que nós não devemos nos paralisar com a dúvida sistemática. Mas é importante que analisemos essa temática de uma perspectiva um pouquinho diferenciada. Primeiro, partamos do princípio que ter confusões, perceber alternativas diferentes de solução para um mesmo problema, notar multifacetada maneira de interpretar uma situação, ângulos de observação. Isso que parece condenável ou sofrível intelectualmente, precário intelectualmente, ou mesmo parece demonstrar para algumas pessoas um certo coeficiente de imaturidade psicológica, é exatamente o contrário. No primeiro momento, percebermos conflitos, percebermos confusões, notarmos que conseguimos enxergar bastante o panorama de um contexto situacional, de um contexto de vida. Isso nos indica inteligência, profundidade das percepções, uma avaliação mais judiciosa. Não terá confusão nem dúvida quem tiver uma mente primária e não consiga perceber a complexidade das situações humanas. Então, como essa fala aconteceu depois, num grupo menor, eu solicitei que, deste modo que eu fico só com vocês, os espíritos, é minha preferência, só o microfone, sem a câmera, para que me concentre só no que eles querem dizer, falando como se estivesse só
eles comigo, elas comigo e cada um de vocês. Então, para você, para todas e todos nós que temos esses dramas, tranquilize-se. Mas veja, ela já provocou, da forma como Eugênio Spazia gosta de apresentar a dúvida sistemática, a dúvida viciosa, a confusão que embaralha o raciocínio demoradamente e que não nos ajuda a concatenar as ideias de um modo que possamos nos posicionar de modo não só pragmático, mas também responsável. Então, como devemos compreender essa situação? Verifiquemos se não estamos com expectativas exageradas, ou mesmo não só exageradas, completamente ilusórias, sobre estou com dúvida porque não sei o que é certo a fazer. Não vamos imaginar a vida numa dicotomização binária, desculpem o pleonasmo, numa dicotomização entre certo e errado, uma visão binária sim ou não, uma visão maniqueísta, isso é do bem, isso é do mal. Embora haja inúmeras situações em que fique bem claro qual é o caminho do bem que devamos tomar, as situações de lusco-fusco, de claro-escuro, de brumas do entendimento, essas situações dos talvezes, essa situação do enxergarmos prós e contras para todos os lados possíveis e não só dois, são bem mais humanas, bem mais comuns, no ambiente de trabalho, no seio familiar, em questões internas, de foro íntimo. Então, ao percebermos a vida sendo humana, complicada, vasta, subjetiva como é, imprevisível em vários sentidos, essa pretensão, essa expectativa de que haja uma resposta certa, isso é extremamente primário, ilusório e perigoso. O que nós devemos entender, isso já foi dito a Lourdes por nosso orientador espiritual, vamos reforçar. Tem sido um princípio propalado por nossa organização Movimento várias vezes. Há muitas respostas certas para cada drama que vivamos. E há graus de acerto para essas mesmas situações. Há acertos melhores, menos puros ou menos luminosos, outros graus de acerto próximos da fronteira do erro. E nunca temos como saber com segurança, nem previamente, qual será o acerto melhor. E o que fazer para não nos paralisar? A questão que nós apresentamos aqui. Esse senão importante. Não nos paralisar. Não nos deixar obstaculizar ou obstar por essas expressões normais de conflito humano. Ter conflitos não é uma sinalização de pouco desenvolvimento, pouca instrução, pouco esclarecimento, pouco desenvolvimento psicológico. Não é algo próprio de adolescentes. Quaisquer pessoas adultas, em quaisquer épocas de suas vidas, perceberão situações que demandam a percepção da incerteza e que naturalmente fomentam, por consequência, a indecisão. Por um momento, há um instante e por uma avaliação do nosso bom senso, ouvindo os nossos corações, entre aspas, intuição, consciência, esse centro de avaliação, de observação de diretrizes importantes de nossas vidas, de fazermos a distinção entre desconforto psicológico, o conflito normal, e desconforto moral, uma sinalização, algo está errado, algo não me cheira espiritualmente bem, algo me cheira moralmente a erro, a uma queda no mal. Conflitos são experiências humanas
Quem não tem conflitos ou está betada, obnubilada em suas percepções, uma pessoa que sofre de graves deficiências morais também, o psicopata, a sociopata, que não tem nenhum sentimento de empatia, nenhuma expressão ou vivência de empatia. Então ter conflitos é normal. E se uma pessoa for mais desenvolvida, não só intelectualmente, mas na plana moral também, os conflitos não são menores, podem ser não só mais intrincados, mais numerosos, mais profundos e principalmente mais tormentosos. A geografia católica, por exemplo, a biografia dos santos, dos anjos, chama a atenção para quanto eram atormentadas as almas em processo de santificação e de iluminação. Então não partamos desse pressuposto primário, esse pressuposto infantil, de que há uma resposta certa. Estou com dúvida porque eu não sei o que é o certo a fazer. Quando eu souber o que for o certo, eu faço. Essa pessoa bloqueia o processo de aprendizado. Como, por exemplo, quando se está aprendendo um idioma novo. É muito comum que adultas, quando estão exercitando um novo idioma, tenham muito receio de errar e por isso têm muito mais dificuldade de aprender o novo idioma do que uma criança que não se incomoda de cometer erros. Adolescentes se incomodam também menos. Não é a única razão. Há uma maior eficiência neurológica, por assim dizer, que favorece memorização mais fácil quando o cérebro é mais jovem, etc. Isso já se sabe, o vigor neurológico diminui com a idade, embora a eficiência das percepções, não só a eficiência, agora a palavra concilia melhor, a percussiência, a amplitude, a visão mais global é privilegiada, vamos dizer, privilegiada não, torna-se mais acurada à medida que as pessoas ficam mais experientes. Mas esse ponto do receio de errar é mais comum em pessoas adultas. Nós não podemos paralisar nossas experiências pela preocupação de não errar. Essa vaidade tola que nos impede o fluxo do crescimento e do serviço ao bem comum, da utilidade que possamos prestar às pessoas, o que é nosso dever, porque estamos encarnados ou encarnadas, não importando sua religião, lembrando que somos um grupo que propõe uma escola, uma organização, movimento, por assim dizer, que propõe o pensar correto, desvestido de religião, embora possa alguma pessoa estar ainda adepta a uma religião específica. Então, espiritualidade com ou sem religião. Então, voltando, aceite a sua condição humana. Aceite toda a sua contradição humana. Ser contraditório, nos percebermos em contradições, não indica necessariamente, vejam, é um paradoxo mesmo, não indica necessariamente incoerência, muito menos hipocrisia. Nós às vezes percebemos, nossa, eu já sei disso, eu não consegui aplicar. Isso é condição humana. São Paulo, aí eu vou me equivocar se for tentar lembrar da passagem, mas há uma passagem muito bonita, é fácil encontrar digitando na internet, em que ele diz: o bem que quero fazer não faço, mas o mal que não quero fazer faço. Se não me engano, em Romanos. Em Epístola Romanos. Mas isso é bem fácil de pesquisar na internet. Se você tiver interesse, dá uma olhadinha, dá uma pesquisada, encontra fácil. É a coragem, a profundidade desse filósofo, teólogo do cristianismo primordial, de todas as escolas cristãs, ou de nós que nos sentimos cristãos, que sem sermos ligados a nenhuma religião. A profundidade e a coragem de dizer isso publicamente é extraordinária. Isso é próprio do ser humano. Nós não estamos falando da pessoa displicente e cínica, displicente no esforço de melhoria pessoal, de aprimoramento, que é uma obrigação
espiritual de todas e todos nós. Nem a pessoa cínica que diz eu sou assim mesmo e ponto final, quem quiser me aceite. Isso é um sinal de renúncia moral, de falência espiritual. Todas e todos nós, com o mínimo de consciência, que não estejamos no campo da sociopatia, temos uma necessidade inarredável do processo, de manter o processo de autoburilamento. Mas por termos essa necessidade, por vivermos esse esforço, por estarmos, dentro do possível, sempre trabalhando e devemos a autodisciplina, não se segue dizer que porque sejamos pessoas do bem, devotadas ao bem, não tenhamos traços sombrios, não caiamos no mal aqui ou ali. E devemos abraçar esse nosso lado limitado, sombrio, e nos abrir a possibilidades novas. Nos abrir a espiritualidade sublime, ainda que não sejamos sublimes. Ou seja, as faixas de consciência, de acordo com a religião de cada um, ou a ausência dela, guias espirituais, chamemos anjos de guarda, espíritos superiores, esses seres que estão desvinculados de organismos de matéria densa, porque em certos planos energéticos ainda é matéria, apenas não é densa, por isso é matéria densa. Esses seres que estão dispostos a nos inspirar, qualquer pessoa, a fazer escolhas melhores na vida e a potencializarmos o aproveitamento de nossas existências, porque ninguém está encarnado à toa, ninguém está no contexto de vida, na sua situação. Você não está com as pessoas com quem você convive à toa. Isso já foi dito por inúmeros autores, isso é repetido de forma tão exaustiva que as pessoas perdem consciência do quanto isso é importante. Nós não estamos com familiares biológicos ou familiares de escolha, como cônjuge, quando a pessoa se casa, até para constituir família biológica, parir crianças. O cônjuge não é um familiar biológico, mas é um familiar por excelência. Será no casamento, para simplificar, o casamento entre duas pessoas que são do padrão cisgênero e de orientação sexual heterossexual. Então, essas duas pessoas, um homem e uma mulher heterossexuais que se casam para ter filhos, filhas. Então, esse cônjuge, a esposa ou o esposo, não são parente biológico, não podem ser. Existem os casamentos endogâmicos, não é? Como, por exemplo, entre primos, falando livremente. Não é considerado apropriado porque as potencializações de deficiências genéticas acontecem e pode haver distúrbios nas crianças desnecessários. E por isso há a tendência natural e até instintiva de se evitar o incesto ou mesmo do casamento endogâmico, como entre familiares relativamente próximos. Chamamos de primos, não é? Do pai ou a mãe de um lado ou do outro é irmão do pai ou da mãe de um lado ou do outro. Que existem várias formas de falar de primo de primeiro grau, segundo grau, quando vai para direito muda um pouco isso, mas voltando. Então, amigas, amigos, não estamos com familiares. Voltando para a questão dos conflitos que vivemos, as dúvidas, porque elas passam por aí, não é? Não estamos no emprego em que estamos ou trabalhamos no que trabalhamos à toa. Não há determinismo, sim. Não há determinismo. Existem linhas mestras que são delineadas antes do processo reencarnatório, mas nós podemos modificar por escolhas quando estamos já encapsulados no cérebro físico, e essas escolhas podem fazer com que tomemos rotas diferentes, porque essa diretriz estabelecida antes de mergulharmos no proscênio carnal não são muito fechadas. Porque imaginemos, tem que haver um entrelaçamento do livre-arbítrio de milhões de pessoas. Então existe sim uma planificação antes de sermos ao plano físico, como os kardecistas falam, como pessoas que acreditam em reencarnação falam, como nós também falamos. Para quem tiver dúvida, nós respeitamos muito o kardecismo, mas não somos kardecistas, nós só seguimos 2 livros de Kardec, o livro dos Espíritos e o livro dos Médiuns.
No demais, seguimos os 4 evangelhos de Nosso Senhor Jesus. Seguimos também a literatura de Chico, mas apenas a literatura de Chico Xavier. E os diversos autores de psicologia profunda, principalmente Carl Gustav Jung, só para falar livremente. Então, mas se você é kardecista, aceita isso. Católicos sentem isso. Não importando sua religião. Ninguém vai ser salvo por pertencer a essa ou aquela religião. Chico Xavier, quando fala do plano maior, no plano sublime não existem ali um nicho para um católico. Ali está um nicho com a imagem de Bezerra de Menezes para kardecistas e depois além não há nada. Porque a espiritualidade não tem partido de crença, não é aprisionada a religiões. Então, nos seus conflitos também religiosos, como aqui estamos tangenciando perfunctória, superficialmente, os nossos amigos espirituais um pouco mais formais, que vão inspirando e deixamos passar para não travar o fluxo. Então, de forma superficial, de forma leve, rápida, que se é uma expressão clássica do latim, comum no meio do direito, en passant. Então, rapidamente e sem nos aprofundar muito, tocando no assunto religioso também, você não nasceu na religião que você nasceu por acaso. Eu nasci no seio católico, tenho excelentes lembranças e muita gratidão pela Igreja Católica. Me fomentou a devoção a Maria Santíssima, que reforcei mesmo durante o período que estive no meio kardecista durante 20 anos. Passei 16 anos da minha vida no meio católico, profundamente. Porque no final desse período eu cheguei a frequentar 2 vezes, em alguns momentos, e pelo menos 1 vez por dia a missa, e chegava a rezar 3 rosários por dia, 9 terços. Eu fui católico mesmo. Depois fui espírita mesmo. Durante 20 anos. Num períodozinho no meio de mais ou menos 6 meses eu fui agnóstico. E em 2008, aos 38 anos, desligamos-nos a não só minha pessoa, por orientação dos nossos mestres e mestras do plano maior, mas aqueles que concordam conosco, nos desligamos do espiritismo, não ficando contra o espiritismo, nem contra o catolicismo. Isso é uma tolice. Temos que parar com esses proselitismos, esses sectarismos rasteiros, rasos, diabólicos. Religião e espiritualidade e qualquer proposta humanista séria necessariamente é inclusiva. Mesmo no meio político, tem que haver a democracia. Nos meios acadêmicos, as discussões acontecem, os debates no campo das ideias, mas as pessoas querem se unir, aprender juntas, fazer a evolução acontecer. Isso também é campo de conflito. Isso também é campo de confusão, de dúvida. Como disse René Descartes, o pai da filosofia científica moderna, a dúvida metódica. A dúvida utilizada como método de conhecimento. Porque ele se isolou. Me impressionei muito quando, em julho de no primeiro semestre de 1987, eu completei 17 anos, no final de 87. Então, aos 16 anos, tive contato com o discurso do método de René Descartes, quando ele se isola. E até hoje me impressiona, porque há coisas que nos impressionam na adolescência e não nos impressionam na maturidade pelo desenvolvimento natural da cultura e da percepção. Mas me impressiona até hoje. René Descartes fez questão de se isolar e questionar todo o conhecimento que ele tinha, toda a escolástica, que era a base filosofal da época. E, por duvidar de tudo, ele cunha aquela frase famosa, bem conhecida, todas e todos vocês creio, vão se lembrar, o cogito ergo sum, penso logo existo. Ele quis partir de uma base fundamental, duvidou de tudo. Então foi um gênio que ousou ter confusão, dúvida e conflito. Sem nenhum pudor, por assim dizer, não é bem pudor, escrúpulo intelectual. Ele sabia que aquilo era importante, que ele devia ousar, que ele devia ser atrevido, porque aquilo o levaria a culminâncias do entendimento. Primeiro questionar tudo. Então vejam, algo que parece elementar demais, óbvio demais.
É um axioma, sim, eu existo. Pois é, mas ele considerou isso a base. Eu tenho que partir do princípio de alguma segurança fundamental, como se Carl Gustav Jung, necessariamente psíquica, interna. Eu me percebo. Se eu me percebo, se eu penso, por me perceber, estou pensando, estou num processamento mental, eu existo. E depois disso ele foi procurar a segunda convicção. Desculpem os que conhecerem mais a fundo Descartes, eu estou utilizando a minha memória e pode ter alguma coisa borrada, acontece isso às vezes. Depois ele resolveu partir para uma segunda avaliação de convicção de realidade que ele considerou essencial. Deus existe ou não? E eu achei fabuloso, porque na época eu estava em pleno agnosticismo. Eu estava na transição exatamente de desligar-me da Igreja Católica para passar depois um período lendo filosofia oriental, filosofia ocidental. Depois me encantei, e até hoje sou encantado com o Livro dos Espíritos e Kardec, um grande filósofo, sem sombra de dúvidas. Só creio que Kardec se equivocou, com todo respeito a quem discordar, em nos afastar de ler os 4 evangelhos de Nosso Senhor Jesus todos os dias. Creio que todas as religiões, sejamos que se digam cristãs, todas e todos nós que nos dizemos cristãs, porque a pessoa pode ser laica, no sentido de não ligada a uma religião, e respeitar Nosso Senhor Jesus, dizer seguidor dele. Nós nos sentimos desligados de religiões e seguimos Jesus. Católicos, evangélicos, espíritas, quantas pessoas em casa têm o hábito de ler os 4 evangelhos de Nosso Senhor Jesus? Isso é tão importante. É tão pouca coisa que chegou, já eu volto a René Descartes, tão pouca coisa de Nosso Senhor Jesus que chegou às nossas mãos. 4 livretos, os 4 evangelhos canônicos, que eu sei de toda a polêmica dos apócrifos, dos evangelhos apócrifos, mas o fato é que a linha dominante dos estudiosos de religião comparada é que os 4 evangelhos canônicos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que estão na Bíblia, que as pessoas às vezes ostentam em suas salas de visita, em casa, no Brasil, esse hábito, não é? Esses 4 evangelhos são os mais antigos, os mais próximos dos eventos narrados. E são livros tão pequenos que nós não podemos escolher partes desses evangelhos. Nós temos que lê-los na íntegra, voltar a ler para ampliar, interpretar, ajustar nosso caso pessoal, utilizar a própria consciência para fazer isso sem intermediações. Respeitemos líderes religiosos. Eu seria lato sensu eu sou um líder espiritual, apesar de desligado de religiões. Sim, respeitemos, ouçamos, vocês estão me ouvindo, ok. Ouçamos, leiamos os autores, aqueles que comentam trechos dos evangelhos. Por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo tem alguns trechos, pouquíssimos trechos dos 4 evangelhos, e tem comentários ali de Kardec, dos Espíritos. Pronto, leiamos, são livros de consulta. Há livros doutrinários inúmeros, católicos, evangélicos, diversas escolas evangélicas comentando os evangelhos, são as doutrinas diversas. Mas há o pensamento de Nosso Senhor Jesus, e esse pensamento tem que ser lido diretamente pelas pessoas que se digam cristãs, se quiserem fazer essa afirmação sem leviandade, sem desrespeito a Nosso Senhor Jesus como um representante máximo da verdade divina na Terra, mesmo que tenhamos acesso a uma verdade inicial minúscula, uma verdade relativa, a verdade absoluta é uma tolice, ninguém vai imaginar que vai absorver, nem se precisa comentar isso. Então, leamos, temos dúvida? Então vamos sugerir aqui para vocês, tenham um hábito, estabeleçamos o hábito de ler os evangelhos todos os dias. A nossa organização Movimento propõe, os nossos mestres e mestras propõem que se faça a prática do evangelho, a leitura do evangelho todos os dias, não uma vez a semana. Por exemplo, no meio kardecista, uma proposta interessante. Uma vez na semana, as pessoas se reúnem com a família que constituíram, as pessoas que moram no mesmo lar, família nuclear, para fazerem uma vez na semana em horário certo, definido, pré-definido, para o culto do evangelho no lar, ou o culto do evangelho em família, como eles denominam. A nossa organização Movimento propõe, os nossos guias espirituais dizem que isso é insuficiente, é muito importante reunir a família toda uma vez na semana, mas é necessário fazer o culto do evangelho, que nós chamamos de prática, porque a palavra culto é muito contaminada com a ideia de o sentido pejorativo de seita,
uma prática diária do Evangelho. Nós precisamos dos Evangelhos, do pensamento do nosso Senhor Jesus todos os dias. Como oração, todos os dias. Isso vai ajudar muito na diluição de dúvidas e conflitos. De forma transcendente, excelente, sem intermediações. Foi a proposta de Lutero extraordinária na Igreja Reformada no século XVI e até hoje estamos com dificuldade de fazer isso. Utilizar, sim, ouvir o pastor, o médium espírita, o padre católico, ouvir a mim, por exemplo, como líder espiritual desligado de religiões, excelente, ótimo. Mas agora precisamos aplicar. Precisamos fazer nossa própria leitura da realidade. Nossa própria interpretação espiritual daquele texto evangélico, texto dos evangelhos, os 4 evangelhos. Não nos confundamos com o Antigo Testamento. Há pessoas que vão falar da Bíblia e ficam citando trechos do Antigo Testamento. Isso é o mesmo que ser judeu ou alguma parte do Islã. Por exemplo, Moisés é respeitado como profeta do Islã também. É muito complicado citarmos o Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento em vários momentos entra em contradição com o que Jesus falou. Sei que isso é polêmico. Nos atenhamos aos 4 evangelhos de Jesus. E não haverá discriminação, preconceito, comportamento sacrílego com a fala do nosso Senhor Jesus. Então, sugiro isso. Estabeleça o seu horário diário. Porque se você estabelece um horário diário, o seu anjo de guarda, o guia espiritual, nem todos eles têm liberdade de tempo, porque são seres humanos muito evoluídos, muito ocupados também. Não é como Deus que está em toda parte. Você pode fazer sua prece sozinho, sozinha. Claro, Deus ouve sempre, em qualquer lugar. Mas se você quer um trabalho espiritual mais detido, porque a divina providência quer isso, que haja interferência de outros seres, encarnados ou desencarnados, para que nós maximizemos o aproveitamento de nossas vidas com um apoio recíproco. Por exemplo, quando São Paulo, isso já está nos Atos dos Apóstolos, nas portas de Damasco, vê Nosso Senhor Jesus em pessoa, para aqueles que acreditam. Isso é um assunto de fé. O que Nosso Senhor Jesus diz logo depois? Paulo foi de uma extraordinária humildade, caiu de joelhos e disse: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? O que Jesus responde? Vá à cidade, que lá vai ser dito a você o que fazer. Então Jesus, ele, a voz da verdade, ele que já estava se manifestando diretamente para Paulo de Tarso, que por inúmeros autores, há uma unanimidade de dizer que Paulo é, no mínimo, tão importante como Jesus na história do cristianismo. E há autores que cometem o disparate, na minha opinião, de considerar Paulo mais importante que Jesus. É claro que não. Mas para a universalização do cristianismo, para que o cristianismo não morresse na Judéia, estudiosos de religião comparada e do cristianismo, e estudiosos que não são cristãos, alguns deles dizem, se não fosse Paulo, o cristianismo teria morrido naquela região. É um fato. Por isso Jesus foi às portas de Damasco buscá-lo. E disse que queria que as nações do mundo conhecessem o pensamento dele, Jesus, através de Paulo. Foi o que aconteceu de fato. Mas vejam, Jesus, podendo ele a própria voz da verdade para aqueles que são cristãos e cristãs, num fenômeno místico extraordinário que virou ao avesso, por assim dizer, da melhor forma, no melhor sentido da expressão, a alma de Paulo, de um tirano, o primeiro grande, por isso, logo no início do cristianismo, na nascente do cristianismo, quase destrói o cristianismo nascente, transforma aquele homem no maior divulgador da história do cristianismo. Vejam que revolução extraordinária, que tipping point, como falam os anglófonos, que ponto também de ruptura e transformação extraordinário que aconteceu. Ali, ele não dispensa a lei de cooperação entre pessoas, entre os cristãs, ou pessoas de boa vontade, inspiradas, pessoas sintonizadas com fazer o bem. Ele pede para ir à cidade e lá Jesus aparece para Ananias e pede para Ananias ir a Paulo e dizer o que tinha que ser feito. Cura Paulo da sua cegueira provisória, etc, etc. Então, Jesus,
que poderia ter falado, não falou, ele quer que nos ajudemos. Então, se você quer ajuda dos amigos espirituais, que esse é o princípio cristão básico, sermos um corpo coletivo espiritual, não só de cristãos e cristãs, de pessoas de bem e do bem, pessoas voltadas a fazer o bem, sem preconceito, que pessoas preconceituosas, discriminatórias, que condenam minorias, que têm hipocrisias religiosas como tanto Jesus condenou nos seus evangelhos, isso não é do bem. Isso tem aparências convencionais, moralistas, hipócritas, tradicionalistas demais. Isso não é do bem. Nós sabemos disso. Podemos ser pessoas conservadoras, abertas, flexíveis. Todos somos pecadores, pecadoras. Todos os conflitos vamos nos atrapalhar, mas faça isso. Todos os dias, para obter essa cooperação do mundo maior, faça a sua leitura do Evangelho. Com hora marcada, porque então aquele amigo espiritual muito desenvolvido, que pode ser seu anjo de guarda, se você quiser chamar assim, guia espiritual, vai estar com você, ou à distância. Isso é fácil entender hoje, porque temos as comunicações, a telefonia celular. É fácil entender que mesmo à distância ele pode dar assistência para lhe dar uma atenção naquele momento. Faça uma oração em voz alta. Eu quero dizer voz alta assim, meia voz, para facilitar você se concentrar. Se você não precisar disso, não faça. Mas para a prática do Evangelho, na hora da prática do Evangelho é bom verbalizar, porque existe um sofredor desencarnado, uma alma enferma, que pode estar perturbando seu ambiente, quer você acredite nisso ou não, porque como há micróbios no nível micro-orgânico, há seres humanos sem corpos também que não são vistos. Dizer que a pessoa acredita porque não vê é uma tolice muito grande. Vamos pesquisar o assunto de mediunidade, paranormalidade, etc. Então, faça a prece, é a meia voz, o suficiente para alguém ouvir do lado. Abra uma página do Evangelho, ao acaso, os 4 Evangelhos, para não confundir. É complexo, precisa de ajuda de interpretação, pegar os Atos dos Apóstolos, as Epístolas e o Apocalipse que compõem o Novo Testamento, são muito difíceis de entendimento muitas vezes, temos que interpretar para não sermos preconceituosos e retrógrados. E o Antigo Testamento, mais difícil ainda, é material de estudo, mas não dá para nos orientarmos pelo Antigo Testamento. Nós não estamos na Antiguidade. Jesus veio renovar essa lei, não veio denegar, mas veio renovar. Então, para o nosso bem-estar, nossa proposta é: escolha os 4 evangelhos. Não diminuir os evangelhos, mas os 4 evangelhos, não pegar menos que aqueles 4 evangelhos. Abra o acaso, você vai ver a experiência de, por sincronicidade, como chamou Carl Gustav Jung, uma coincidência significativa, você abrir na passagem exata que tem a ver com o seu problema, ou então, se você preferir, é uma opção interessante, se você fizer sistematicamente, realmente todos os dias, com uma disciplina, proponho de coração você fazer isso. Se sua esposa, um irmão, um pai, um amigo, um filho quiser acompanhar, excelente, mas o diário, sozinho, sozinha mesmo, é uma experiência sua com Deus e a espiritualidade. Mas a meia voz, no quarto, sozinho, sozinha, de noite, numa sala, reservado. Se as outras pessoas não quiserem participar, que acompanhem o seu lar. Só isso, oração no início. A leitura de uma página, se você fizer sistematicamente, concluindo o raciocínio, pegue os 4 evangelhos, começando em Mateus, vá até terminar Mateus, Marcos, Lucas, João, terminou, começa de novo. Cada releitura traz expressões de interpretação maravilhosas. E você vai ser inspirado, vai ser inspirada. E além desse momento de prática do Evangelho, tente fazer 15 minutos de oração todos os dias. Oração a meia voz, se você não conseguir se concentrar. Aí já não era prática do Evangelho. Você pode adicionar, pode fazer geminadas das atividades disciplinares, essas 2 são muito importantes. Então você pode fazer à mão, escrever para ajudar a se concentrar. Verbalizar mesmo, continuar falando a meia voz. A escolha falar com Jesus diretamente, com Nossa Senhora, com os amigos espirituais, com o anjo de guarda, com Deus em pessoa, não como você se sentir melhor. Deus não tem ciúmes, nem Jesus, ou Maria Santíssima, Nossa Senhora, ou os anjos, ou uma alma santa que você assim veja como santa, sendo ou não, porque senão, como disse Chico Xavier, existe o fenômeno da prece refratária. Aquele ser para quem você se dirige não pode ouvir você, o ser que pode atende. Então, por exemplo, se você tem a fé das igrejas reformadas, as igrejas protestantes, e que só Jesus pode ouvir,
Ore só para Jesus. E se você tiver com dúvida, hoje eu falei com meu anjo de guarda, mas será que ele está ouvindo? Jesus está ouvindo. Deus está ouvindo. Nossas preces são sempre ouvidas e sempre atendidas, mas não necessariamente de acordo com nossas expectativas. Então, como vamos diluir nossas confusões, nossas dúvidas? A sugestão final: que nós façamos experimentações. Há um momento que o nosso bom senso diz: estou esperando demais, estou procrastinando demais, surge o vício da procrastinação. Estou adiando demais, eu preciso me posicionar, eu preciso assumir um comportamento responsável, como todo adulto, toda adulta tem que ter. Então, nesse momento que faço, não vou fechar, eu tenho absoluta certeza que é isso e eu não volto atrás de modo nenhum. Não, vamos fazer, se há dúvida, vamos dirimir a dúvida, nos informando sobre o assunto, lendo, estudando, procurando peritos. Não adianta ficar pesquisando na internet o que nós não conhecemos, porque pesquisamos errado, não temos como avaliar se a fonte é segura ou não. Procuremos especialistas, procuremos pessoas que conheçam mais aquilo, a área em que estamos com maior, vamos repetir a palavra, em que nós estamos nos sentindo embaralhados, e que estamos, nem repetir a palavra então, e que nós estamos nos sentindo sem enxergar, como se diz no vernáculo, a luz no fim do túnel, que a origem é essa mesmo, da experiência de quase morte, para quem quiser pesquisar, muito interessante para reforçar a fé e ter evidências fortes de que nós não somos o nosso corpo físico e a consciência sobrevive à morte do cérebro, porque as teses contrárias a isso na pesquisa de experiências de quase morte são sofríveis. Conheço muito o assunto, posso afirmar de cátedra. Então, voltando, observa mais de 30 anos o assunto e leio sobre o assunto em português e em inglês, quando não tenho material traduzido para português. Então, voltando, amigas e amigos, primeiro se informe, pesquise, não fique só sofrendo na dúvida, medite sobre o assunto, reflexione, converse com pessoas de sua confiança, além das pessoas que tenham notável saber na área. Oração, meditação, e num certo momento não dá mais para protelar uma decisão, toma uma postura experimental. Se eu estiver equivocado, eu volto atrás. Se eu estiver equivocado, eu peço desculpas e faço arranjos novos, ajustes novos. Só na prática nós vamos perceber isso. O Siddhartha Gautama Buda disse que nós só acreditássemos na nossa própria experiência. Nosso Senhor Jesus chamou a atenção de que conhece-se a árvore pelos frutos. Então nós temos que gerar o fruto da escolha para que depois possamos avaliar com mais segurança se a escolha foi correta ou não, o grau de acerto. Há graus de acerto, não existe certo ou errado. Isso é de um simplismo grosseiro, a vida não funciona assim. E quando Jesus falou a árvore boa dá bons frutos, querem dizer a maior parte dos frutos. Não há árvore que todo fruto seja bom daquela árvore. Uma árvore, um passarinho bicou, por exemplo, de uma safra. A árvore produz 100 frutos, dos 100, 3 deles um passarinho bicou, um outro, uma pragazinha carcomeu o fruto, então uns 3, 5 frutos não deram certo. Não vamos dramatizar, isso é condição humana, somos pecaminosos, somos falíveis. O importante é tentar acertar e tentar aumentar o grau do nosso acerto, mas 95, 97 daquelas frutas foram boas, está ótimo. Vamos ter expectativas mais realistas, mais humanas, mais humildes, mais cristãs e espirituais, mas portanto inteligentes, maduras, sábias. Com isso, e despeço-me, encerro aqui a nossa fala, agradecendo a inspiração da Eugênia Spazia, o grupo de amigos espirituais que ajudaram amigos e amigas dela, que estou em processo de semitranse, canalizando o que eles pediram, e espero que esses assuntos foram muito importantes. Creio que você que ouça, você que é uma pessoa voltada para o bem, necessariamente vai perceber, nossa, isso é muito importante. Então reouça, tome notas, não adianta só ouvir e achar que foi bom, tem que ouvir. Reconheço, se sua consciência aprova, lembremos aquilo que eu falei, lembram? Em nome deles, não só em meu nome.
Se eu não concordo, se minha consciência não aprova, eu tenho que seguir o que minha consciência aprova, tendo cuidado, porque consciência às vezes é moralismo castrador, retrógrado. Jesus foi muito severo com religiosos convencionais, com pessoas com certezas de virtudes, com pessoas com pretensões de superioridade. Então, se é a nossa consciência mesmo, avaliemos direitinho. Vamos ser autocríticos. A boa crítica tem a base da autocrítica. Aí então vamos avaliar. Não, eu realmente não concordei com o que ele falou, mas do que você concordou? Tome nota. Aplique. Sistematize. Crie um planejamento de trabalho, de aplicação. Não adianta só concordar e gostar. Seja do que eu fale, se você é seguidor da nossa organização, hoje já em 183 países, é o trabalho mediúnico maior do mundo em número de seguidores no Facebook. Se a prova de que não é nosso, partimos, o nosso núcleo central ainda é uma capital do Nordeste, a menor capital do Nordeste brasileiro. Isso é prova da espiritualidade. Para mim, por exemplo, é uma das evidências. Passamos parte expressiva do ano nos Estados Unidos, porque somos um órgão consultivo do Conselho Econômico e Social da ONU, desde 3 de agosto do ano passado, desse ano, 2018. Passamos um tempo expressivo aqui e já estávamos nos preparando para isso nos anos anteriores, desde 2012. Ficamos pelo menos 1 mês e meio aqui nos Estados Unidos. Esse ano ficaremos entre 3 e 5 meses, não está definido ainda, porque é um evento na ONU de que nós poderemos participar e eu vou, como presidente da nossa organização, participar desse debate internacional. Muito bem, voltando. Mas vejam, para você que é seguidor da nossa organização, ouvindo aqui, ouvindo de outro autor, autora, seja religioso ou não, o que você concorda, avalie. Não adianta só concordar, temos que aplicar. Aprendizado não é luxo, aprendizado é alimento. Aprendizado como oração e como amor. A oração porque nos faz a nutrição da luz divina. O Bertolt Roden tem um pensamento lindo, um filósofo teólogo, no meu entender, brasileiro, ecumênico, de visão como a nossa, não religiosa. Ele chamava de teotropismo, nos alimentarmos de Deus. Nós nos alimentamos de espiritualidade maior. Então, tenhamos muito cuidado com essa necessidade. Alimento, aprendizado, amor e oração são alimentos. Tenhamos muito, muito cuidado com apenas gostar, apreciei, concordei, mas eu passo a ser responsável por isso em minha própria vida, eu tenho que me beneficiar. E a minha satisfação, e de qualquer professor ou professora do bem aqui, as pessoas que nos ouçam, nós estamos partilhando, quando a gente partilha conhecimento olha, isso é bom, funcionou para mim, você vai ser mais feliz, aproveite, você que me ouve. Creio que vocês percebam que alguns momentos, algumas palestras, vídeos, áudios são mais importantes. Essa, sem dúvida, é uma importante. Volte. Se você não concordou comigo e não achou importante o assunto, então outras. Anote, aplique. Não fique só na concordância. A gente não quer o aplauso da concordância. A gente quer uma coisa melhor, que a pessoa se beneficie com o trabalho que a gente ofereça, que elas se desenvolvam e sejam mais felizes. Qualquer professor ou professora decente, não há nenhuma virtude nisso. Beijo no coração de cada um e cada um de vocês, que nosso Senhor Jesus, voz da verdade para todas e todos nós, Maria Santíssima, representante em nossa cultura da face maternal de Deus, infinita bondade e perfeita inteligência, e o grande anjo, que nós em nossa organização também reverenciamos, o arcanjo búdico Gabriel, aquele que visitou Maria Santíssima e a fez grávida de nosso Senhor Jesus. Que essa trindade crística, para alguns a Santíssima Trindade, religiosos convencionais, não importa, que essa trindade crística nos ilumine, nos abençoe e nos proteja, a cada uma e cada um de nós, a cada uma e cada um de vocês, não importa onde você esteja. Um beijo no coração de cada uma e cada um de vocês. Irmão pelos laços do Espírito, Benjamin Teixeira de Aguiar.